Boa tarde, vou agradecer novamente a Revista Emília e o SEDAC pelo convite para mediar esses relatos de experiência, e vou convidar a Sandra Medrano para vir aqui fazer o relato em nome do SEDAC. A Sandra é coordenadora pedagógica da área de língua da comunidade educativa SEDAC, membro da equipe de coordenação do Instituto Emília e professora da pós-graduação do Instituto Vera Cruz. Vamos embora. Desculpa, gente, serviu como teste. Tá funcionando. Bom, a gente vai entrar diretamente no tema que vai conversar com a mesa anterior. A gente estava comentando agora brevemente como se discutiu sobre os mediadores de leitura, né? Esses mediadores, como eles se constituem como um mediador de leitura, ser um leitor ou não ser um leitor. A Lara trouxe ser um leitor já possibilita ser um mediador, e a Bel foi trazendo elementos importantes de quando ele não é um leitor. O professor, na sala de aula, não tem muito essa opção de ser ou não mediador, quer dizer, sempre temos opções, mas ele se vê ali lidando com uma situação frequente de ter que trabalhar com essa leitura com os alunos. E aí, pensando e conhecendo ali o trabalho que a Sandra vai apresentar, eu retomei um livro, não sei se vocês conhecem, de um pesquisador português chamado Carlos Marcelo Garcia. Esse foi um livro que me pareceu muito pertinente retomar, porque ele faz uma análise que considera que os professores têm diferentes momentos de formação. Que fazer a formação de um professor que está há muitos anos na rede não é a mesma coisa daquele professor que acabou de se formar. E quando a gente vai fazer uma formação contínua na escola, a gente lida com toda essa variedade quase reunida ali junto. Então a gente precisa de novas estratégias. Então ele vai dizer que o ensino é uma atividade com implicações científicas, tecnológicas e artísticas. Isso implica que aprender a ensinar não deve ser um processo homogêneo para todos os sujeitos, mas que será necessário conhecer as características pessoais, cognitivas, contextuais, relacionais, etc., de cada professor ou grupo de professores, de modo a desenvolver as suas próprias capacidades e potencialidades. Então, acho que o relato da Sandra vai permitir que a gente veja como essa variedade de estratégias é que vai possibilitar que os professores trabalhem com esses desafios. Então, convido a Sandra para apresentar. Boa tarde, eu vou ficar aqui de pé porque eu vou usar os slides e eu vou precisar do apoio da Sabrina, que está ali para me ajudar, então às vezes eu vou fazer um movimento para a Sabrina poder passar os slides para mim. Pode passar. Eu escolhi essa passagem do texto do Antônio Cândido, que provavelmente muitos de vocês já conhecem, para falar sobre o direito à leitura e à literatura, porque eu acho que representa muito bem o que a gente está querendo dizer sobre isso. E eu vou ler para vocês, para começar. A luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis da cultura. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos. E a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. Eu escolhi esse trecho porque eu achei que relacionava muito com uma notícia que foi veiculada recentemente quando foi publicado o relatório do Banco Mundial, em que dizia que o Brasil demoraria 260 anos para atingir os níveis de leitura dos países mais ricos. Acho que esse dado é um alerta muito importante, é um dado muito forte, que mostra que esse direito que Antônio Cândido nos coloca ainda, a gente precisa caminhar muito para conseguir respeitar. Mas eu também fico pensando que um evento como esse, em que a gente tem tanta gente pensando e falando sobre esse tema, tantas ações que a gente tem visto mobilizando para essa questão da leitura, podem fazer com que esse número seja alterado e a gente tenha uma história muito diferente da que ela está contando. Apesar dessas ações, eu acho também que a gente precisa ainda continuar trabalhando para que a gente garanta políticas públicas que
possam realmente garantir que esses direitos sejam respeitados e que esse espaço de tempo possa ser encurtado com mais eficiência. E é exatamente nesse lugar que eu trouxe aqui um relato de experiência da instituição a que eu trabalho, que se chama Comunidade Educativa SEDAC, e que realizamos formação de professores em contextos de leitura. Para falar sobre isso, eu pensei da gente percorrer esse caminho, que eu vou falar um pouquinho do contexto e dos princípios que estão na base do nosso trabalho, falar sobre alguns exemplos de estratégias formativas que nós realizamos e alguns resultados que nós temos alcançado. E para começar, nós trouxemos um vídeo bem curtinho, só para mostrar um pouco do trabalho de um dos projetos que nós realizamos na área de leitura, que se chama Projeto Pequenos Leitores, que nós desenvolvemos em parceria com a FTD Educação, em secretarias municipais do estado de São Paulo, e algumas das meninas estão aqui representando as equipes locais, só para a gente conhecer e mergulhar então na experiência do SEDAC. Pode passar, Sabrina. O problema começou de verdade quando ele jogou o seu sapato favorito para soltar a fita. E o que aconteceu com tudo isso? O projeto veio para mudar a nossa concepção de leitura, a nossa concepção de ler para a criança ou apresentar o mundo da leitura para a criança. Criança é versátil em tudo. Será que dentro da leitura ele não vai conseguir absorver outras formas de pensar, outros sentidos para as coisas que ele vê durante o dia a dia? Ela ficou muito triste. Muito triste. Eu não conseguia dormir porque eu tinha um tanto de coisa na cabeça. Então a gente veio trazer uma discussão que pudesse contribuir com essa formação leitora. Acho que uma grande contribuição foi distinguir o que é contar história e o que é ler história. Aonde fica o livro? Esse objeto precisa estar na mão das crianças, porque é um objeto de poder, é um objeto de acesso ao conhecimento. Quem que a gente está vendo aqui? É um homem segurando uma moça. Era uma vez um lago onde morava uma família de sapos. Era o lago deles e ali viviam muito felizes. Eles precisam dessa experiência, porque se eu leio para eles uma história todos os dias, durante 216 dias letivos, são 216 livros. Então, o acervo de palavras, o acervo de histórias, eles já vão associando. Então é desse projeto especificamente, mais algumas outras ações que nós realizamos que eu vou contar para vocês. Bom, a comunidade educativa SEDAC, ela atua desde o final da década de 90 com formação de professores na área de língua. Hoje nós temos muitas outras ações com outros, em outras áreas, mas tradicionalmente a gente vem trabalhando com a área de leitura e escrita. E uma equipe de formadoras e coordenadoras tem se dedicado muito a pensar e estudar, e duas questões têm nos movido quando a gente pensa os planos de formação dentro dos projetos em que a gente atua. E as questões são essas. Uma é qual é a relação entre a formação literária de um professor ou de uma professora e as condições que eles podem garantir para formar leitores na sala de aula. E a outra questão é qual é o limite e qual é a possibilidade que a gente tem de formar um professor ou uma professora como um leitor literário. Essas duas questões são meio como um caminho que a gente vai perseguindo e estudando e revendo a nossa prática, e em função disso a gente pensou nessas estratégias que eu vou apresentar agora. Antes de falar especificamente das estratégias, queria falar um pouquinho do cenário que a gente encontra atualmente nas escolas em que a gente atua. A rotina de leitura, pelos programas governamentais e muitos programas de formação,
a gente encontra a rotina de leitura pelo professor para as crianças instaladas. Ela é uma atividade diária, normalmente. O acervo de livros também é grande e variado na maior parte das escolas, pelos programas de distribuição de livros, pelas políticas que nós tínhamos até há pouco tempo e que se encontra temporariamente suspensa. É muito comum, principalmente na educação infantil, nós encontrarmos situações de narração oral e não de leitura, né, de contos tradicionais, na maior parte contos de fadas. E também é muito comum nós encontrarmos um procedimento muito padrão de perguntas ou comentários que são realizados antes de iniciar a leitura, durante a leitura e ao final da leitura. Também nós encontramos livros que são selecionados por ser mais simples. Acho que isso foi falado em alguns momentos aqui ontem e hoje. Livros que são mais simples ou que os professores trocam as palavras com a intenção de fazer com que as crianças realmente entendam o que eles vão ler. Então, essa concepção de criança e de formação de leitores. E, normalmente, o critério de seleção que eles indicam é de que eles escolhem um livro pelo tema que ele pode tratar. Então, para trabalhar alguma coisa específica quando se lê. E aí, normalmente, o que a gente percebe é que a leitura sempre está a serviço de alguma coisa, para se ensinar algo, e não a leitura ou a literatura em ela por si, né, como um valor. Pode passar. Então, focando especificamente nessa questão da formação da mediação de leitura, uma das coisas que a gente gostaria de discutir nas formações dos professores é que a gente pudesse avançar desse procedimento linear e generalizado, em que se pergunta o que vai falar o livro quando tem esse título, ou apresentar o autor e ilustrador e a editora, sempre no início, sendo que às vezes é mais interessante falar disso ao final. Então, esse procedimento linear de sempre fazer a mesma coisa antes, durante a leitura, fazer pausas, fazer perguntas para ver se as crianças estão acompanhando, ou no final fazer algumas perguntas de localização de informação ou de opinião de gostou ou não gostou. Esse procedimento linear é uma das coisas que a gente tenta discutir e refletir na formação, para passar por uma situação de um diálogo de leitor para leitor, que também é um pouco do que a gente ouviu na mesa anterior, em que o professor ou o mediador está ali como mais um leitor, ouvindo a opinião das crianças, apontando coisas que são interessantes daquele livro ou daquela leitura em si, sem necessariamente seguir esses passos que às vezes independem do livro. E a comissão que a formação leitora garante, que ela diz assim: ensinar literatura não pode significar outra coisa que educar na literatura, de ajudar a que a literatura ingresse na experiência dos alunos, em seu fazer, o que pressupõe, sem dúvida, reingressá-la em si mesmo. Educar na literatura é um assunto de trânsito e alargamento de fronteiras. Claro que é muito difícil ajudar a alargar a fronteira de outros quando a própria está encolhida e enrijecida. É quase impossível fazer com que a cultura se torne para outros em experiência quando é para si somente um dado do mundo exterior, um trâmite. Então aqui a gente tinha aí uma resposta um pouco na direção de que a gente precisava atuar também na formação literária dos professores. E foi pensando aí que nós desenvolvemos algumas estratégias de formação, que eu vou explicar para vocês agora, cada uma delas. Pode passar. A primeira é a cadeia de textos literários. Ela é uma atividade, uma estratégia que acontece normalmente no início do encontro, em que a formadora lê para os professores. E nós nos inspiramos
numa proposta desenvolvida pela equipe de Buenos Aires, da Délia Lerner, que faz uma cadeia de textos do gênero expositivo, que considera uma gradação de complexidades e demandas do leitor para interagir e construir sentido sobre um determinado assunto. Então, nós utilizamos essa mesma matriz e pensamos que essa leitura que o formador faz, que é uma experiência leitora, estética com os professores, pudesse seguir essa gradação. Então, pode mudar. A gente pensou e planejou que num primeiro ano, esse especificamente é o exemplo do Pequenos Leitores, nós passamos por diversos autores. Então, aqui estão alguns, listado quais são os textos que nós lemos, e porque ele permite que, ao longo de um ano, a gente ofereça para esses professores textos com exploração linguística diferente, com demandas para o leitor diferente, com a forma em que o autor utiliza da linguagem para criar uma determinada sensação no leitor, enfim, tem aí uma gradação e experiências estéticas diferentes. No ano 2, além de manter essa ideia de experiências leitoras diferentes, a gente faz uma imersão num autor, neste caso na autora Lígia Fagundes Telles. E aí também a gente vai discutindo cada texto, vai lendo e apreciando e conversando com os professores, de forma que eles percebam esse lugar em que se encontra o leitor e essa exploração poética que a autora faz intencionalmente, utilizando a linguagem para criar determinadas experiências estéticas. A outra estratégia é uma análise coletiva de livros-álbum. O livro-álbum ou livro ilustrado é aquele livro em que o texto escrito, a imagem e o projeto gráfico juntos são responsáveis por criar uma narrativa. E a exploração desse livro, desse tipo de artefato moderno, contemporâneo, se deu porque nós, lendo e estudando, percebemos que ele possibilita que o leitor se coloque numa posição muito semelhante à que se coloca quando lê uma literatura mais extensa. E aí, como diz a especialista em literatura infantil, a Cecília Silva Dias, uma venezuelana super sabida, ela diz que esse tipo de livro, o livro-álbum, permite que em um curto espaço de tempo a gente tenha acesso a uma narrativa completa e com uma intensidade muito grande de experiência leitora. Então, essa apreciação, essa análise que a gente faz com os professores sobre que lugar que o leitor é colocado num livro-álbum, de que jeito ele precisa preencher espaços intencionalmente colocados pelos autores, ou que indícios ele pode encontrar na imagem ou numa palavra, na posição do texto, na intencionalidade da fonte, de que forma ele vai colhendo esses indícios para fazer a interpretação daquele texto, para construir sentido. A gente percebeu que era uma estratégia muito potente também para ele se colocar nesse lugar. Na continuidade, a gente faz uma outra estratégia, que é essa de exploração de acervos de livros. Então, com os conhecimentos, né, que a gente vai construindo com os professores e com coisas que eles vão colocando em jogo nessas estratégias anteriores, eles olham acervos de livros ou que já estão disponíveis na escola ou livros que nós levamos, e aí eles colocam em jogo critérios para análise e avaliação daqueles livros. E aí tomam consciência e vão organizando esses critérios para que possam ser utilizados em outras situações quando a gente já não estiver na formação. Isso permite que eles, além de pensar nesses critérios, também possam conhecer um acervo muito maior de títulos que eles ainda não conhecem. Pode passar.
A outra estratégia é a tematização da prática, que é uma estratégia formativa desenvolvida pela Thelma Vaz, que é uma nossa mestra aqui, e que a ideia é que a gente grave situações de leitura, né? Inicialmente são gravadas leituras da formadora e posteriormente os professores acabam se voluntariando para serem filmados, e nós tematizamos essas práticas de leitura. E a ideia é que as práticas de leitura sejam objeto de análise, sejam olhadas à luz de teoria, para que a gente possa, então, saber o que fundamenta aquela ação, por que se faz assim ou de uma outra forma, baseado numa concepção teórica, possa tomar conhecimento daquilo e que isso possa ser institucionalizado como um conhecimento didático para ser utilizado em outras situações. Aliada a essa estratégia, tem dois procedimentos que são muito importantes. Um que é a leitura de textos teóricos para fundamentação, então, dessa prática, e a escrita profissional, a questão do registro e da reflexão por escrito, que são dois procedimentos fundamentais para o aprimoramento profissional contínuo, né? A próxima. E, por último, a elaboração de planos de leitura. Então, aí a gente segue um caminho, e com tudo isso, a ideia é que os professores e as professoras se coloquem a pensar, então, num livro específico, e aí, em grupos, nós olhamos para aquele livro e vamos pensar o plano de leitura. O que vai ser feito aqui? O que é interessante destacar no início? O que é interessante destacar no meio? O que é interessante destacar no fim? Não porque a gente precisa seguir esse roteiro, mas o que aquele livro em si coloca, o que as minhas crianças que eu conheço sabem e eu preciso tratar, eu posso tratar porque vai fazer com que elas avancem, e quais são os meus objetivos de aprendizagem, o que eu já sei que elas sabem e o que eu quero que elas avancem com esse tipo de leitura, especificamente com esse livro. Então, às vezes acontece de não fazer nenhuma intervenção no meio, porque aquele livro precisa ser lido inteiro. Ou é importante que nem se chame a atenção do título, porque o título vai ser interessante retomar no final, porque aquele título faz com que a história mude todo o contexto. Enfim, então a gente tenta fazer aquilo, de passar daquela situação mais linear e padrão para essa outra, em que a mediação leva em conta essas diferentes camadas do planejamento. E, junto com essa análise para os planos de leitura, também vem no encontro seguinte uma reflexão sobre como foi essa mediação, quais foram os desafios, quais foram as questões que precisariam ser entendidas melhor, enfim. E aí, ao longo dos ciclos de formação, as estratégias se repetem e se desenvolvem de forma cada vez ampliada. Pode passar. E aí, voltando então naquela questão do que nosso grupo no SEDAC tem pensado, estudado, tentando responder aquelas perguntas, a gente conseguiu, num determinado momento dos nossos estudos, chegar a uma conclusão de que a gente poderia considerar que a gente tem um contínuo, uma linha contínua de perfis leitores, de professores. E eu acho que é isso que a Miruna chamou muita atenção nesse início. Que a gente tem desde um professor num extremo que já é um bom leitor, um leitor literário, ou que já estava muito próximo disso e a formação consegue fazer com que rapidamente ele se coloque nesse lugar. E num outro extremo, aquele professor que diz que não gosta de ler, que não se identifica com a leitura. Nesse meio, entre esses dois extremos, tem vários perfis. A questão é que a gente percebe que as condições didáticas que esse professor do extremo, que é um leitor literário, que realiza uma leitura crítica, as condições didáticas que ele pode garantir são muito mais amplas. Ele consegue ler e fazer com que seus alunos se encantem, ele consegue fazer uma conversa de leitor para leitor, porque a experiência pessoal permite que ele navegue e ouça
ou que o outro diz como uma opinião e que consiga argumentar, abrir espaço, voltar para o texto, checar aquela hipótese. E o outro professor desse outro extremo, por uma questão de falta de experiência leitora, ele tem uma limitação nessas condições, né? Ele consegue propiciar uma leitura muito nesse formato que a gente mostrou de coisas a seguirem, porque é uma experiência externa a ele. Ele segue por falta de repertório e de trâmites mesmo de como lidar com ela. E aí, pode passar. A gente sabe que formar um professor como leitor, um adulto, é um desafio bastante difícil, mas a gente começou a pensar que esses professores dos extremos mais distantes da leitura, que a gente pode não ambicionar que ele se torne um leitor literário, mas que dentro do processo de formação nós podemos discutir com ele quais são as questões envolvendo esse objeto de conhecimento que é a leitura literária e de que forma que isso pode se dar dentro da sala de aula, sabendo que é ainda distante desse outro extremo desse professor que faz a leitura, sendo ele um leitor, mas que minimamente ele possa pensar o que é que as crianças podem aprender, qual é o papel do professor, o que objeto é esse que eu estou ensinando na sala de aula. Nesse sentido, aqui estão listados alguns resultados que nós alcançamos nos projetos de formação, e eu queria destacar 3, que se relacionam um pouco com o cenário que eu apresentei no início. Um é a disponibilização e organização do acervo, porque por mais que a gente tenha esse acervo nas escolas, o que é muito comum acontecer é que ou eles ainda estão em caixas, às vezes a gente encontra eles no sótão, assim, no forro do telhado, ou estão dentro de um armário na sala das diretoras e das coordenadoras e não estão acessíveis para os professores, para as professoras e para as crianças. O outro aspecto é essa mediação qualificada mesmo, da possibilidade de olhar para o livro e pensar que aspectos eu vou chamar atenção nesta leitura, considerando esse meu aluno e o que eu quero que ele aprenda em relação à leitura e à literatura. E por último, pensando nas políticas públicas, uma coisa que ao longo da formação nós desenvolvemos a elaboração de documentos oficiais, tanto da Secretaria de Educação quanto das escolas, em que a gente produz coletivamente um texto em que a gente, com o grupo, com a discussão que a gente faz ao longo da formação, eles possam escrever e deixar documentado qual é a concepção de leitura e de formação de leitor que a gente espera na escola. Esse é um jeito que nós achamos que poderia garantir que, mesmo que as equipes mudem, mesmo que a formação acabe, que isso fique documentado e seja um orientador das políticas de leitura naquela escola, naquele município. E aí, voltando até numa fala da professora do vídeo, a Sandra, que ela diz que se ela lê todos os dias tal, e que a gente sabe que em muitas situações essa leitura acontece, acho que é importante a gente pensar que essa leitura precisa ser qualificada, né? Ela precisa ser uma leitura que forme leitores. E aí, se a gente pensar nesse período de 3 anos, que pode ser da educação infantil ou do início do ensino fundamental, se a gente lê e abre a possibilidade das crianças colocarem suas opiniões, argumentarem, ouvirem a opinião do outro, olharem para o texto, tentando entender como é que aquele autor, o que o autor está esperando de mim naquela transação com o texto, nós estamos formando leitores que podem ser mais críticos e mais autônomos ao longo da escolaridade, depois vida fora. E aí, queria fechar com uma fala da Emília Ferreiro, que diz:
que há crianças que ingressam no mundo da língua escrita por meio da magia, uma magia cognitivamente desafiante, e crianças que entram na língua escrita pelo treino de habilidades básicas. Em geral, as primeiras se tornam leitoras, as outras têm destino incerto. Obrigada.